Vamos começar agora o programa Empreenda Santa Catarina, falando hoje de um tema muito bacana. Você que tem uma startup ou você que quer ainda começar, no mundo dos negócios com uma startup, a gente tem uma dica muito legal para você poder ter não só o retorno financeiro, que claro, todo mundo quer, mas também que você tenha um retorno social e ambiental na sua comunidade, na comunidade onde você trabalha, Porque, na verdade, a gente sabe que existem grandes empresas que precisam muitas vezes de uma matéria-prima e essa matéria-prima está lá numa comunidade carente. E aí, como é que você pode dar um retorno para essa comunidade também? Então, fica com a gente que o Empreenda Santa Catarina está só começando. Vem fazer negócio com a gente. E olha, a gente está recebendo aqui uma convidada muito especial, ela que é CEO da Maneje Bem, exatamente, para a gente saber manejar bem, A nossa convidada é a Juliane Lemos, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Juliane? Tudo certo? Oi, tudo certo. É uma satisfação poder falar sobre impacto socioambiental com vocês aqui hoje. Que bacana. Essa tua empresa, a Maneje Bem, começou faz quanto tempo, hein? Maneje Bem tem 5 anos de estrada, foi fundada em 2018, com um propósito muito genuíno de auxiliar pequenos produtores a produzir mais e melhor. Olha que legal. Mas você tem como clientes, por exemplo, qual é a missão da tua empresa? A missão mesmo da tua empresa qual é? Hoje, a missão da Maneje Bem é promover o desenvolvimento social, ambiental, agronômico e econômico de forma sustentável em comunidades rurais vulneráveis, Sim, por meio de capacitações, treinamentos, assistência técnica remota e a gente fala de uma transformação digital de forma acessível. que legal. Então quer dizer que os teus clientes também são grandes empresas, Exatamente. A gente trabalha todas as nossas soluções tecnológicas para medir e gerar impacto nessas comunidades rurais vulneráveis, são frutos aí, de projetos com grandes empresas. Empresas que dependem da matéria-prima desses pequenos produtores ou que precisam comprovar os seus impactos nessas comunidades rurais devido às suas próprias atuações nessas comunidades. Então, a gente desenvolve juntos, desenhamos juntos esses projetos de olhar positivamente, como impactar positivamente a vida dessas pessoas nessas comunidades rurais. E aí a Maneje Bem vai lá e executa o projeto, levando tecnologia, levando conhecimento e gerando dados, A gente acompanha indicadores sociais, econômicos, além dos ambientais e agronômicos. Então, essas grandes empresas, que precisam desses relatórios, de sustentabilidade, relatórios de impacto, a gente contribui para esses relatórios, levando todas essas informações, todos esses dados, ali dessas comunidades, de uma forma trabalhada, analisada e com uns insights de como melhor desenvolver, continuar desenvolvendo essas comunidades rurais ao longo do tempo, Que interessante, mas você, na verdade, é de Florianópolis, não? Você é natural de Florianópolis? Não, eu sou natural do Paraná, eu sou de Assis Chateaubriand, uma pequena cidade no interior do Paraná. Vim para Florianópolis para fazer meu doutorado. Daí aqui entendi. eu encontrei pessoas com a mesma inquietude, de quando que toda a pesquisa básica que a gente estava produzindo ali, no laboratório, iria chegar até os pequenos produtores, Eu sou bióloga de formação. Era isso que eu queria saber. Biólogo de formação. Toda a minha jornada. E quando é que você sentiu essa dor, por exemplo, esse problema, e que você poderia contribuir para isso? Pois então, a cidade onde eu nasci, ela é movida à agricultura familiar. Certo. Apesar de eu ter feito biologia, eu sempre trabalhei com plantas agricultáveis, então praticamente uma agrônoma no final das contas, Sim. de tanto estudar plantas, E fui fazer um mestrado em agronomia, fiz uma especialização lato sensu em biotecnologia aplicada à agroindústria, vim para Florianópolis para fazer o doutorado em biotecnologia e biociências, e toda essa jornada acadêmica, ela estava ali, eu estava ali à procura de métodos alternativos de controle de doenças de plantas. Então,
eu entendia que aquilo, tudo que eu estava ali pesquisando, poderia gerar conhecimento para o produtor gastar menos, né? Reduzir custo da produção dele, fazer uma produção mais sustentável, ter ali um cuidado, né, com o meio ambiente. Mas aquilo dali me deixava um pouco frustrada, que pesquisa básica, apesar de ser muito importante, para mim já não estava mais me satisfazendo, porque eu queria ver aquele conhecimento sendo aplicado no campo. Que legal. E E aí aí você teve a ideia. Sim. Empreender foi o caminho, né, para levar parte desse conhecimento. No meio, né, dessa jornada de empreender, descobri também outras paixões, que é o impacto social, né, antes eu vinha muito pelo impacto ambiental, então casou nessas oportunidades. Sim. E assim surgiu a Manege Bem junto com a minha sócia Caroline. Que legal. E agora vocês têm vários clientes, por exemplo, você está me contando aqui antes de começar o programa que você tem mineradoras, são grandes empresas, né? Como clientes. Exatamente. O nosso portfólio hoje, uma boa parte, né, uma boa fatia do nosso faturamento é oriundo de projetos com grandes mineradoras que precisam desse relacionamento com as comunidades rurais, precisa dessa comprovação de geração de impacto, né, social e ambiental. E aí a gente vem trabalhando em conjunto para levar conhecimento para esses produtores, para levar assistência técnica remota e fortalecer, né, dar esse braço para a resiliência desses produtores nessas comunidades que já são tão impactadas pelas próprias ações das mineradoras, né? Aí, quando a mineradora chega lá na comunidade e tal, o que acaba acontecendo lá, até para ficar bem claro para o pessoal, né? O que acontece que aí vocês entram lá justamente para poder fazer esse meio de campo, né? Entre a mineradora e os produtores. Bom, a mineradora, quando ela inicia as atividades, ela precisa fazer um planejamento de uso futuro daquela área, né? Então, fazer todo o mapeamento dos impactos que serão gerados, os impactos ambientais e sociais, enfim. Há um impacto negativo muito grande, né, que é a questão ambiental, mas há um impacto, de certa forma, positivo, momentaneamente, para aquela comunidade, para aquele município, que é a geração de royalties, né? Então, há um impacto muito grande com relação ao recurso, né, daquele município com a atividade das mineradoras nessas regiões. A questão é que a atividade da mineradora, ela tem começo, meio e fim. Então, ela vai acabar e ela vai embora dali. E aí só vai restar os impactos negativos. Então, entendi. A gente trabalha muito para que os produtores rurais não desistam das suas atividades, que eles permaneçam, né? Que eles possam ter apoio para gerar mais renda, fortalecer, né, a agricultura. E também trabalhamos, como a gente leva a tecnologia, a gente trabalha muito para que os filhos dos produtores, né, os jovens, olhem aquela propriedade como um empreendimento da família. Agora, Juliane, por exemplo, assim, ó, quando a mineradora sai, né, ela fez o trabalho dela, saiu e tal, vocês continuam ainda sob a coordenação, digamos, da mineradora para que esse trabalho ainda de acompanhamento seja feito, é isso? Exatamente. O que a gente vem trabalhando muito nesses projetos com as mineradoras é um trabalho em conjunto. Então, nós acionamos vários parceiros, que a gente fala, né, no mundo das startups, que são os stakeholders, para que os impactos positivos desse projeto se perpetuem. Então, envolvemos a Secretaria da Agricultura do município, a própria Prefeitura, outros parceiros da região, assistência técnica local, onde tem, Senai, enfim, Senac, né? A gente vai envolvendo o Sebrae, a gente vai envolvendo vários parceiros para munir essas comunidades de outras soluções e que esses produtores, né, se desenvolvam ao ponto de não sofrer um impacto negativo quando a mineradora sair. Entendi. Então, é um trabalho contínuo que depois ele precisa ter a sua manutenção, mas a ideia é desenvolver tão bem esses produtores
que eles possam depois andar com as próprias pernas sem sofrer o impacto negativo de não ter o recurso, né, daquela mineradora naquele município, né? Perfeito. Agora, como é que o Sebrae entrou na sua vida, hein? Entrou na vida da tua empresa? Como é que foi? Bom, na hora que virou a chave para empreender, nós nos vimos um pouco sem chão, né? De olhar e falar para onde que a gente corre agora. Uma das instituições aqui em Florianópolis que nos abraçou foi o Sebrae. Nós já participamos de diversos programas, né, e atividades em conjunto. O primeiro deles foi negócios de impacto. Né? Como era muito genuíno, né, da nossa vontade de fazer um negócio de impacto, a gente procurou os programas que estavam, né, acontecendo para nos munir de informações de como melhor usufruir, né, dessa nova fase de empreendedoras e gerar impacto positivo, né? Então, passamos por um período de capacitação, ganhamos o prêmio no final Opa, que legal! do programa, fomos inseridas aí no ecossistema, né? Na época, o prêmio foi uma estadia no Impact Hub. Ah, legal! Ali na SC 401, então a gente abriu assim um universo para a gente, né? De falar, olha, conseguimos ter contatos, né, com outros empreendedores que estavam passando pelas mesmas dores que a gente. Isso contribuiu muito, né, para que a gente pudesse aí passar pelas curvas de aprendizado mais rapidamente. Né? Que legal. Agora, então, depois que você teve toda essa consultoria com o Sebrae, você percebe que a tua empresa mudou e que vocês realmente conseguiram ter mais resultado até? Certamente. Nós passamos, como eu falei, em vários programas, né? Passamos pelo Projeto Ali, que deu uma pegada de inovação nas nossas ideias de impacto, que foi sensacional a metodologia. A gente utiliza até hoje. Foi um dos programas também. Lá no início, a gente ainda estava sediada no Impact Hub. Por último, agora, a gente passou pelo Capital Empreendedor, com um olhar muito mais voltado para investimentos. Então, como, né, melhor abordar os fundos de investimentos, aonde tem recurso disponível para startups do nosso tamanho e do nosso segmento, né? Então, é extremamente importante, a gente usufruiu muito das mentorias, das capacitações, e a gente sabe o quanto que isso impactou positivamente aí no nosso negócio. Entendi. Tem um barulhinho aí, que eu acho que eu não sei o que seria. Saiu? O celular que não para. É o celular. Normal. Agora sim, Juliane, como é que você diria que as comunidades, depois que acontece toda, né, a capacitação, que vocês vão lá, intervêm também em tudo que acontece, né, durante o trabalho de uma mineradora, por exemplo, como é que você vê que a sociedade, aquela comunidade, fica depois que todo esse trabalho é feito? Qual é o resultado disso? Bom, hoje com as nossas soluções, né, de geração de impacto, a gente tem uma ferramenta poderosíssima para medir o impacto socioambiental, que é a escala de sustentabilidade Manege Bem. Depois a gente gera planos de desenvolvimento para essas comunidades, a gente tem a solução também de medição, né, a ferramenta de comunicação com esses produtores. E olhando para todos os impactos, né, que as nossas ferramentas tecnológicas e a nossa metodologia de coleta e tratativa desses dados, né, a gente já avaliou aí um aumento de mais de 300% da renda per capita familiar com esses produtores, um aumento aí de acesso a rendas não monetárias em mais de 30 vezes. Tivemos também uma capacitação, né, capacitações e desenvolvimento desses produtores, por exemplo, sobre educação financeira, que passou já de 70% dos produtores capacitados para a educação financeira. Então, minimamente, uma introdução a esse assunto, né, para esses produtores. Os níveis de produtividade também aumentaram muito. A gente já teve casos ali de mais de 80% de aumento na produtividade. Então, são impactos que a gente se orgulha muito, né? Olhar, por exemplo, que cerca de 30% desses produtores
praticam novas práticas da agricultura que eles não conheciam antes, né? Que eles agora estão colocando em prática um novo conhecimento, né? Ver também que esses produtores conseguiram, né, combater problemas, né, com doenças, com pragas na lavoura, reduziu ali o uso de insumos externos, né? Isso daí tudo é muito gratificante para a gente. E hoje a gente já olha a nossa solução como uma plataforma que ela está disponível para plugar outras soluções de impacto. Então, questões onde a gente não tem a expertise, Sim. mas que a gente já avaliou que o produtor precisa daquela solução, a gente já pode fazer, né, essas junções e continuar aí no nosso propósito, né, que é ajudar a desenvolver esses produtores. Então, a ideia, ao longo desses anos todos, né, foi sempre construir algo que pudesse ser incremental, né, que tivesse aí outras soluções também nos auxiliando no desenvolvimento desses produtores. Então, quer dizer que agora também, como o projeto do diagnóstico Sebrae Startups, né, também é um projeto praticamente novo, né, também, então vocês vão continuar ainda com as consultorias do Sebrae. Com certeza. Com certeza. Eu tenho até já agendamentos para a próxima semana, um café com um consultor para fazer mais um diagnóstico e entender o que a gente precisa agora nessa fase, né? A Manegibem já cresceu consideravelmente, principalmente do ano passado para cá, crescemos cerca de 3 vezes. Opa. E são novas dores, né? São novos caminhos aí que precisam ser traçados e, obviamente, ter parceiros, né, e bons consultores como a gente tem no quadro aí do Sebrae é sensacional para a gente. Que legal, maravilha. Olha, parabéns pelo teu negócio, pelo crescimento da tua empresa e por ajudar tantas comunidades também, né, aqui no interior de Santa Catarina. A tua empresa também atende outros lugares, outros estados, não? Atendemos o Brasil todo. Certo. Hoje nós estamos em 17 estados, Opa. São mais de 150 comunidades rurais sendo atendidas, né, pela Manegibem. Olha, que legal. E os impactos diretos e indiretos, né, a gente já contabilizou aí mais de 300 mil pessoas em áreas rurais sendo impactadas pelas ações da Manegibem. Que maravilha. Então, daqui a pouquinho a gente vai entender melhor como é que o Sebrae pode também ajudar, quem sabe, a sua empresa, né? Que você também está querendo aí entender, né? O impacto social, será que eu tenho, será que eu não tenho? Impacto ambiental, qual é o impacto ambiental da minha empresa? Então, esse exemplo da Manegibem, através da Juliane aqui, é realmente inspirador. Obrigado, hein, Juliane? Parabéns aí pela tua empresa. À disposição. Obrigada. Valeu, brigadão. Daqui a pouquinho, então, depois do intervalo, a gente vai voltar com uma consultora do Sebrae que vai explicar exatamente tudo, né? O passo a passo para você também ter um bom retorno, não só financeiro, mas também social e ambiental. O Empreenda Santa Catarina volta já já. Bem, no programa de hoje a gente está falando do Sebrae Startups e principalmente qual o impacto que a sua empresa tem sobre a sua comunidade, sobre o seu estado, né, a sua cidade, enfim. Porque claro que hoje em dia todos os empreendedores, todas as empresas precisam ter essa preocupação também, esse retorno social e ambiental, além do retorno financeiro, claro, que todos nós queremos, não é verdade? E agora para a gente falar um pouquinho do Sebrae, de como o Sebrae pode ajudar a sua empresa a melhorar os seus processos e a retornar realmente essa questão social e ambiental, a gente está aqui com a consultora do Sebrae Startups, que é a Maíra Rodrigues. Tudo bem, Maíra? Obrigado pela tua participação aqui hoje no nosso Empreenda Santa Catarina. Agora há pouco a gente falou, né, bem ali da empresa Manegibem, que aliás passou já por vários treinamentos com vocês do Sebrae, ela explicou um pouquinho. E esse é um modelo, por exemplo, de empresa bacana que realmente se preocupa com o social e com o ambiental também? Sim, a Manegibem é um exemplo clássico do que a gente está trabalhando nessa iniciativa de impacto do Sebrae Startups. Ah, legal. Agora, assim, para a gente explicar bem para o pessoal de casa, né, o que significa, na verdade, o Sebrae Startups? Porque é um programa nacional, é isso? Isso. O Sebrae Startups é a junção, né? Porque cada Sebrae estadual tem várias coisas ligadas a startups, que são essas empresas de base tecnológicas que buscam a escalabilidade, né? Buscam atender várias pessoas
né, ter o seu serviço replicável de forma escalável, Sim. sem aumentar o seu custo na mesma proporção. Então, esse é um conceito de escalabilidade e as startups nascem com esse objetivo de ser escaláveis. Então, todos os Sebrais em todos os estados trabalham com essas startups. Eu acho que é muito interessante, né, ver uma empresa escalar e conseguir atender o problema de várias pessoas. E aí, nacionalmente, existe agora um movimento, que é o Sebrae Startups, que é pegar o que tem de melhor ali em cada estado e desenvolver programas, conexão com o mercado, até parte de recurso financeiro que possa ajudar essas startups. Então, o Sebrae Startups é esse movimento que ajuda as startups desde a ideia até o momento que elas já estão na escalabilidade de forma nacional e com a liderança aqui do Sebrae Santa Catarina, que já tem, né, anos de repertório e merece muito a liderança nesse movimento nacional. Com certeza. Aí o mais bacana é que eu achei que vocês acabaram criando também dentro desse movimento o diagnóstico, né, das startups. É um diagnóstico de startups de impacto. O que seria uma startup de impacto, então, para a gente entender? Bom, a gente já falou do conceito de startups, né? Que é essa escalabilidade. E aí, para ser uma startup de impacto, que é o caso da Maneje Bem, a startup precisa ter 5 critérios. Opa. Então, ela precisa ser um negócio que nasceu com o objetivo de resolver uma causa social ou ambiental ou socioambiental. No caso da Maneje Bem, ela trabalha tanto com o pequeno produtor quanto com os orgânicos, né? Sim. Então, ela é bem socioambiental, tem os dois lados. E ela nasce para melhorar essa cadeia, tornar essa cadeia de produção, torná-la mais orgânica, enfim. Então, ela nasceu com esse objetivo, a gente chama de intencionalidade, o primeiro. A segunda é que o impacto ele precisa estar no produto ou serviço principal dessa startup. Não adianta, né, eu aqui produzo canecas e eu faço uma doação. Isso não te torna um negócio de impacto socioambiental. Então, o produto principal, o serviço principal da Maneje Bem, ele leva impacto socioambiental para esses fornecedores e para essa empresa que contrata. Então, primeiro a intencionalidade, depois a gente chama de, né, impacto no produto principal. O outro é que ela precisa ter um comprometimento em medir esse impacto. Porque, assim, impacto qualquer um pode dizer que gera, né? Sim. Mas, por exemplo, a Maneje Bem, ela pode dizer quantos produtores ela impactou a vida, quanto essa cadeia de fornecimento se tornou mais sustentável, mais orgânica. Ela consegue medir e mensurar isso. Então, isso é importante também. E aí, os outros dois... Um é ser um negócio, né? Não ser ter um modelo de negócio, buscar retorno financeiro, não ser um projeto, por exemplo. Sim. E por último, a escalabilidade, né? Então, tem os negócios de impacto e tem as startups de impacto. Então, os negócios de impacto são esses que nascem para resolver os problemas. Agora, quando tu acrescenta a escalabilidade nesse negócio, o potencial é gigante, porque tu pode pegar um problema social, tu pode estar trabalhando com a fome, com a educação, e tu pode escalar uma solução. Então, é atrás desses empreendedores que a gente está agora. Que legal. Aliás, o programa todo desse diagnóstico, vocês estão justamente atrás dessas empresas porque o projeto está em andamento. Quer dizer, vocês estão começando a fazer todo esse diagnóstico, é isso? Isso. O Sebrae Startups, ele atende todas as startups, né? Sim. Desde a ideia até a escala. Mas dentro tem uma vertical que olha só para as startups de impacto. Porque essa é uma pauta muito importante, né? A gente não tem planeta B, a gente tem um sistema de mercado capitalista. Por que não usar esse sistema de mercado para ajudar a resolver os problemas que a gente tem e todo mundo ganha no final, né? Sim. Então, a gente está atrás dessas startups de impacto para que a gente possa ajudá-las. Porque ajudando elas, a gente está ajudando um bem comum. Então, a gente está investigando agora. Então, o pedido é que elas preencham um diagnóstico para a gente conhecer melhor as dores delas. A gente chama de dores, né? Mas os problemas, as necessidades, para que a gente possa montar no que vem algo muito assertivo
nacional, robusto, que vai atender esses empreendedores. Entendi. Agora, para ficar até mais claro para o pessoal de casa, quem sabe até empreendedores, né? Como é que você diria, quais são os negócios que essas empresas, essas startups, têm e que se enquadram dentro de um modelo de startup de impacto? Legal. Dá uns exemplos para a gente poder entender melhor. A gente tem muito startup de educação, né, que traz alguma solução, por exemplo, uma educação mais acessível para quem... Agora a gente está numa era onde muita gente tem TDAH, tem, enfim, autismo. Então, tem muitas startups criando jeitos para diagnosticar, por exemplo, um problema desse. Então, tem uma startup que também o Sebrae já atendeu, que ela faz pré-diagnóstico de autismo em crianças. Olha, que legal. Então, é um negócio que, né, demoraria muito tempo e tal, e ela desenvolveu um capacete, né, que consegue fazer esse pré-diagnóstico do autismo. Então, Olha isso é uma só. startup de impacto. Tem outra que ela é de acessibilidade, né? Então, é um intérprete no celular que tu baixa e tu consegue conversar com qualquer pessoa surda. Olha, que bacana. Então, esse também é uma outra questão. E aí, como é que elas ganham dinheiro, né? Elas vendem para sites para que eles possam ter esse intérprete traduzindo o site deles, porque nem todo surdo sabe ler. Porque ler é uma lógica muito de quem fala, né? Claro, então, exato. tu clica num botão, se tu vê alguns sites tem umas mãozinhas assim, se tu clicar vai vir um intérprete e vai te contar o que está naquele site, né? Em linguagens de sinais. Sim. Então, acessibilidade, educação, de gênero, né? Tem muitas, a gente chama Femtechs, que são startups olhando para as causas das mulheres, tentando melhorar a alocação das mulheres no mercado de trabalho. Tem muita startup olhando para o jovem, né? Como é que a gente ajuda esse jovem a ter uma maior empregabilidade. Certo. Então, faz ali um aplicativo para o jovem treinar para uma entrevista de emprego. Então, assim, tem coisas inúmeras, assim. Tem, claro, as green techs, que são verdes, como a Maneje Bem. Então, a gente tem desde descarbonização, né, que é compensação de emissão de carbono. Então, por exemplo, vocês vão fazer um evento. E esse evento ele vai emitir, porque vai ter milhões de coisas, carros vindo... palestrantes vindo de avião, isso é muita emissão de carbono. Sim. Então, vocês contratam uma startup e ela tem várias ações, como o plantio de árvores, para compensar tudo que vocês geraram de emissão de carbono. Enfim, eu posso ficar um dia inteiro aqui falando aqui. Mas são essas startups que estão olhando para essas causas socioambientais, né? E Santa Catarina tem, então, bastante startups, então, já nesse sentido, já procurando resolver esses problemas? A gente tem aqui em Santa Catarina algumas que, apesar do Sebrae Startups estar criando esse programa agora, essas startups já existem e elas estão se apoiando como elas conseguem, né? Existem algumas organizações já olhando para isso, mas como a Maneje Bem, eu dei o exemplo da Bússola Social, que é uma plataforma que conecta projetos e negócios de impacto com quem quer investir nisso, ou com editais, ou com próprios investidores. Então, tu pode cadastrar o teu projeto lá e aí tu vai virar uma vitrine, né? O investidor vai te ver lá e poder te ajudar. É lá de Itajaí, é bem bacana esse exemplo. Enfim, tem uma aqui que trabalha ajudando empresas a contratar PCDs, pessoas com deficiência física. Né? Então, desde divulgando a vaga, conduzindo o processo seletivo, que é diferente, até acostumando o time para receber essa pessoa que tem essa deficiência e a pessoa com a deficiência também para que ela fique bem naquela posição. Então, assim, tem muitos exemplos. Né? Que bacana. Agora, o projeto começou há pouco tempo, né? O Sebrae Startups, sim. O Sebrae Santa Catarina já trabalha com startups, nem sei te dizer, já mas... há muito tempo, né? Claro. Mais de 10 anos. Mas ele levou o título, né, de líder aí do Sebrae Startups esse ano, né? Na verdade, começou... a gente lançou o Sebrae Startups no Startup Summit, o evento grande do Sebrae de Startups do ano passado. Sim. Mas ele não tinha nem esse nome, ele estava bem em fase de construção. E aí, esse ano, a gente começou com tudo, as operações, e a gente tem duas entregas bem legais para a comunidade,
para todo mundo que quiser acessar. O Sebrae Startups tem um observatório de dados ligado à inovação, que tem estudos das startups, um mapeamento de... Então, se vocês se interessam, querem saber qual que as startups têm em Santa Catarina, lá tem. Pode procurar o Observatório Sebrae, Sebrae Startups. E aí lá tem esses estudos também traçando paralelos entre os dados, né? Fazendo a leitura de dados. Também tem um estudo de ecossistema de inovação bem bacana lá. Então, e vai crescer o número de estudos, né, ao longo do tempo. Vai ter o nosso estudo de startup de impacto quando a gente acabar o mapeamento, o diagnóstico. Vai para lá também. E a outra entrega muito bacana é para as startups. A gente criou uma plataforma que chama Plataforma Sebrae Startups, onde todos os programas do Sebrae de qualquer estado são colocados lá. Então, facilita muito a startup procurar ajuda, né? Então, cara, eu quero me inscrever e quero ver se no meu estado tem alguma coisa. Ela bota lá Sebrae Startups, bota o estado dela e vê. Ou ela também pode encontrar oportunidades nacionais, né? Que estão lá nessa plataforma. Então, a gente criou um jeito de condensar a nossa vitrine de programas do Sebrae a nível Brasil. Então, é muito bacana, porque a gente também condensa os dados dessas startups a nível Brasil. E hoje a gente tem mais de 7.000 startups cadastradas nessa plataforma. Em todo o estado, né? Não, em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Tá. Aqui em Santa Catarina a gente deve ter quantas? Eu não sei, até tem que olhar. No observatório tem um número, estudo, né? e tem um número, mas legal. Eu não sei. Mas a gente é um estado bem forte, assim. Também, né? Não em níveis de densidade e volume, porque se a gente comparar aí com estados maiores, como São Paulo, mas no nível de expressão, né? A gente tem startups que, enfim, são muito famosas, como a Resultados Digitais, a RD, né? Que é daqui. Enfim, tem várias startups legais de Santa Catarina que escalaram e hoje são globais, né? Ou latinas, ou nacionais. Então, aqui é um ambiente bem fértil, Santa Catarina, e não é só Florianópolis. As startups se estenderam, então a gente tem comunidades de startups em Itajaí, Brusque, nossa, Blumenau também, né? Blumenau, bem bacana, Lages, Joinville, comunidades muito fortes de startups. Então, o legal é que o movimento ele não ficou na capital, né? Ele se diluiu e hoje tem startups, enfim. Quando eu fui para São Miguel do Oeste, eu conheci uma startup lá, sabe? Então, é um movimento que é muito comum ser concentrado na capital, mas Santa Catarina conseguiu vencer essa barreira. Verdade, verdade. A gente vê hoje lá no oeste do estado também, já tem bastante, né? Tem. O próprio Chapecó, ali Chapecó tem um polo bem legal. forte já, né? Tem centro de inovação. Isso, exatamente. Agora, quando a gente fala de diagnóstico, né? Quando você vai fazer um diagnóstico e o startup, o nome do projeto é Sebrae Startups, e dentro do Sebrae Startups é que tem o diagnóstico Sebrae Startups, é isso? De impacto. Que é o diagnóstico de impacto. Isso. O quanto que aquela empresa impacta a sociedade? Na verdade, não. Porque tem duas coisas no impacto, né? Uma é qualquer empresa pode ter impacto. Por exemplo, aqui, né, vocês podem reciclar o lixo, vocês podem compensar carbono, podem usar uma energia mais renovável, enfim, podem empregar pessoas em situação de vulnerabilidade, mas isso não torna isso aqui um negócio de impacto. A gente está atrás desses que eu falei, que nasceram para resolver um problema de impacto. Então, a missão... Que tem como a sua missão. Isso, a sua missão. A missão, igual a Maneje Bem. Ela não... Se alguém pedir para ela fazer outra coisa, né? Agora eu quero que tu esqueça o orgânico e ensine marketing digital, enfim... Aí ela vai dizer, pô, isso aqui não está na minha missão, né? Então, a gente está atrás dessas startups para que elas preencham o diagnóstico, para que a gente conheça mais elas e possa até influenciar políticas públicas, criar programas. E essa retenção que vocês estão tentando fazer, né? Tipo, ou procurar realmente essas empresas, fazer com que os próprios empreendedores procurem o Sebrae. Isso. Né? Porque está sendo assim, praticamente. Isso. Essa busca... que talvez às vezes vocês consigam chegar até eles, mas também vocês estão fazendo esse apelo para que esses empreendedores busquem o Sebrae, é isso? Isso, porque essa é uma pauta nova, as startups de impacto, né? Então, a gente está dizendo... E o Sebrae também sempre trabalhou com negócios de impacto, mas não de forma tão organizada com startups de impacto. Então, a gente está levantando a mão e dizendo, ei, gente...
A gente quer apoiar vocês. Tragam as informações que a gente vai bolar algo em cima disso. Porque em vez de a gente bolar um programa no achismo, né, a gente resolveu fazer o levantamento mesmo das necessidades dessas startups. Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa questão, até para o pessoal entender cada vez melhor, né, essa questão do programa Startup Sebrae, mas principalmente do diagnóstico e da função de cada empresa, né, de cada empresário também. Então não sai daí que daqui a pouquinho a gente volta aqui falando sobre o programa Diagnóstico de Impacto do Sebrae Startups. Já depois do intervalo. O Empreenda Santa Catarina de hoje está falando sobre o programa Sebrae Startups. E principalmente agora, nesse bloco, a gente quer mostrar para você como é que você pode criar também uma empresa do zero, uma startup do zero, mas sempre olhando pelo impacto social dela e pelo impacto ambiental também. A gente está conversando aqui com a Maíra Rodrigues, que é consultora do Sebrae, né? E você já faz parte do programa Startup Sebrae há bastante tempo, é isso? O programa é novo, né? O programa é novo. A gente está desde o começo, né? Eu tenho uma empresa que chama Ousaria Negócios, que está, né, prestando essa consultoria para o Sebrae Startups. E é muito interessante esse movimento, né, de ver o Sebrae se organizando nacionalmente para conseguir atender melhor os empreendedores. Se você tem uma startup, não deixe de procurar o que o Sebrae está oferecendo. Às vezes a gente acha que é golpe, né, de tão bom que é. Mas tem muita coisa de graça, muita coisa bacana, tanto na linha das startups tradicionais quanto as de impacto. Então, agora eu lembrei que o Sebrae tem um programa muito bacana que chama Inova Amazônia. Opa! Que é um programa para empresas inovadoras da Amazônia, né? E a maioria tem esse viés de impacto socioambiental. Que são criadas na Amazônia mesmo? Isso. São criadas lá? Isso. E também faz parte desse guarda-chuva do Sebrae Startup, que ele é nacional, né? Aqui a gente tem o Startup SC, que roda, né? Que tem as turmas, já roda acho que há 10 anos o Startup SC, que ajuda muito a startup a evoluir para um outro nível, né? É um programa bem puxado, assim, em termos de capacitação, mas os professores são muito feras e não tem ninguém que participe, assim, que não tenha um feedback legal. O Sebrae também está com um fundo Inova, um fundo para startups, então onde o Sebrae bota dinheiro e acompanha aí, né, essas startups. Aqui o Sebrae Santa Catarina, então tem muita oportunidade legal, mas para quem quer começar, né? Porque essas iniciativas é legal para quem já tem uma startup, já está caminhando, mas tem muita gente curiosa, né? Não sabe, não sei se isso é para mim, não sei por onde começar. Tem alguns movimentos bem legais aqui em Santa Catarina, que são os Startup Weekends. São eventos de 3 dias, sexta-noite, sábado o dia inteiro e domingo. E tu participa, né? Tem uma organização voluntária muito bacana. Tem várias cidades, eu acho que tem mais de 20 cidades de Santa Catarina. E aí eles abrem as turmas, tu se inscreve e tu vive essa imersão. E tu precisa criar uma startup em 3 dias e ainda tu chega até o ponto de vender, fazer uma venda para clientes. Já na hora também, né? É muito legal, porque o foco óbvio do Startup Weekend não é criar startups, apesar de sair startups de lá. Mas é que as pessoas vivam isso e entendam como as startups pensam. Porque é muito bacana a lógica da startup, né? Explica pra gente um pouquinho até, pra gente ter noção, né? De como é que é esse pensamento de uma startup ou de um empreendedor de uma startup. Como é que funciona? Eu acho que tem muito a nos ensinar, porque ele já nasce num lugar de extremo risco, né? Enfim, a cada 10 startups, eu acho que uma vai para frente, assim. Então, enfim, tem dados assim, catastróficos, mas realmente tem hoje um ecossistema que te apoia em todos os momentos, né? Mesmo que a tua startup, depois de um ano, descubra que ela não vai para frente, que tu não vai ter um grande prejuízo com isso. Por quê? Porque o Brasil está muito interessado em inovação, né? Ainda mais uma inovação escalável. Então, tem esses programas de Startup Weekend que pode participar e viver essa metodologia e viver esse comportamento empreendedor, que é um comportamento de saber lidar com risco, né? Saber arriscar, saber lidar com o erro e aprender com o erro, porque muita gente não arrisca porque tem medo de errar. Verdade. E esse é um ambiente onde a única certeza que tu tem é que tu vai errar.
Tem que ter coragem também, né? Isso nem se fala, assim, acho que se não tem... Se a pessoa gosta de estabilidade, né, gosta de saber o que vai acontecer nos próximos, assim, meses, eu acho que não é muito... a startup não é muito o caminho. Agora, tem gente que nasce muito assim, né, muito inquieto, muito corajoso, né? Aí eu acho que é um bom caminho. Claro que precisa um tanto de pé no chão, né? Porque a gente está falando de uma coisa escalável, de volumes, às vezes, de recursos grandes, né? E de muito trabalho até conseguir esse recurso, né? Então, uma coisa legal das startups é que elas têm esse objetivo de errar rápido para aprender rápido. Porque já que a gente vai errar, então que a gente teste muitas coisas para saber qual que vai funcionar e quais que são os erros, né? Então, tem um pensamento, né, um livro bem bacana que chama Lean Startup, Startup Enxuta, que ele resume, né? O cara criou, estudou essas startups, ele também é de startup e ele conseguiu tirar da cabeça desses empreendedores e criar um pensamento que é o pensamento da startup enxuta. Por que enxuta, né? Por que lean? Porque é isso, eu não vou ficar um ano planejando tudo, construindo uma coisa grande para quando eu botar no mercado eu descobrir que aquilo não era legal, sabe? Que aquilo não foi aceito. Eu perdi recurso, eu perdi tempo. Então, o lean é justamente isso. O que é o mínimo que eu posso fazer para testar se a minha ideia é boa e eu melhorar ela? Então, tu faz um teste, eu quero criar um aplicativo. Tá, mas, cara, eu não tenho recurso para criar um aplicativo. O que eu posso fazer para saber se as pessoas usariam? Cara, eu vou criar um vídeo online, ver se as pessoas acessam e aí eu boto uma meta. Se eu tiver X acessos, eu vou investir no meu primeiro aplicativo. Sim. Aí cria o aplicativo. Precisa melhorar o aplicativo, não tem usabilidade. Então é isso, o empreendedor de startup, ele vai melhorando, ele é enxuto, ele não é megalomaníaco, né? E se ele fizer vários passo a passo que forem dando certo, ele atrai a atenção de investidor, de cliente, e aí sim ele alcança a escalabilidade. Sim. Agora, assim, se a pessoa que está em casa agora e está percebendo, poxa, eu acho que eu posso contribuir e eu quero contribuir para essa questão do social, do ambiental e tal. Quais são os setores hoje que vocês acham do Sebrae que são necessários novas startups para poder resolver problemas? Que tipo de problemas? Cara, tem muito. Agora a gente está falando muito de inteligência artificial, né? Então, esse é um mercado grande que o Brasil está se posicionando legal. Então, desenvolver alguma coisa que a gente chama de inteligência artificial generativa, que é aquela que gera a partir de estímulos humanos, ela gera respostas, né? Isso serve para atendimento, isso serve para processos. Então, enfim, ela pode estar em vários setores, né? Então, tem gente que usa inteligência só para o setor imobiliário. Eu acho que é só para o setor da saúde. Então, acho que a inteligência artificial é uma tendência. E aí tem setores bem fortes, né? O setor financeiro. Então, por exemplo, fintechs, que a gente chama, que são as startups que olham para dinheiro mesmo, como é que a gente... O Nubank foi uma das primeiras fintechs, né? Como é que eu melhoro a relação das pessoas com o seu dinheiro e torno mais ágil? Então, fintechs também. E de impacto. Eu acho que impacto é a bola da vez. Eu sou meio suspeita para falar. Claro. Mas eu acho que tem... Cara, não tem planeta B. A gente está no movimento de aquecimento global. A gente está, assim, enchente em Santa Catarina, seca no Amazonas, a praia entrando adentro no Rio de Janeiro. Então, assim, se a gente não começar a olhar para os problemas socioambientais, a gente está se perdendo muito. E vai vir recurso para isso, né? Eu acho que tem cada vez mais investidores olhando para isso como negócio e não como uma filantropia, né? Claro. Como um negócio. E até é legal dizer para o pessoal que está em casa também que o Sebrae, claro, além de estar agora nesse programa do diagnóstico, né, de empresas de impacto, tal, das startups de impacto, mas o Sebrae mostra como começar qualquer tipo de negócio. Então, se a pessoa está em casa, quer realmente contribuir para isso, né, tem que começar a se mexer, né, e procurar o Sebrae para saber exatamente onde se colocar, talvez, ou colocar aquilo que sabe fazer melhor, né, em contribuição aí para as comunidades e tal. Até porque o Maneje Bem, por exemplo, que a gente viu no primeiro bloco, faz todo esse monitoramento para comunidades também carentes, né? Então, isso é muito interessante.
tem muita informação no Sebrae. Tem uma aba do site do Sebrae Santa Catarina de soluções de tudo que o Sebrae tem, desde e-book, curso por WhatsApp, tem até consultoria virtual agora, então tá bem bacana. Eu acho que, assim, falta de apoio não tem. Eu acho que é mais a pessoa decidir aonde que ela quer ir. Exato. E também existem outros movimentos apoiados, porque o Sebrae não só cria programas e conteúdo, como apoia iniciativas existentes. Então, o próprio Startup Weekend é apoiado oficialmente pelo Sebrae. O Co-Creation Lab também é um outro projeto que aí ele incuba a tua ideia até que ela vire um projeto, né? E ele mentora, dá mentorias. Também é apoiado pelo Sebrae. Então, assim, acho que a pessoa que está interessada, ela tem que ir lá no site do Sebrae, dar uma lidinha, explica o que é uma startup, o que é uma startup de impacto. Enfim, gostei, tá, então acho que eu posso participar de um Startup Weekend. Ou se eu já tenho uma ideia. Já vai se preparando, né? Participando desses eventos. Passo de cada vez, porque essa é as startups não vai ter volta, né? É um movimento crescente. É verdade. Então, se você quiser começar a se inteirar agora e daqui 3 anos criar uma startup, tem muito problema para ser resolvido. Não só socioambiental, muito problema de mercado mesmo, né? Sim, também. Agora, o problema social, por exemplo, a gente sabe que tem esse movimento todo de preservação da natureza e tal, mas também a questão social, né? E eu gostaria que você desse os exemplos também da questão social, que as pessoas também podem resolver. Cara, muito legal. Tem vários exemplos. Por exemplo, eu conheço a plataforma Tecer, que é uma startup do Mato Grosso do Sul, que ela tem um marketplace onde ela recebe pedidos de costura. Então, quero fazer isso para minha empresa, enfim. E ela distribui isso numa rede de costureiras, que são mulheres em situação de vulnerabilidade, que precisam dessa renda. Então, ela faz essa ponte entre o cliente que está precisando da costura e a costureira que não consegue esse cliente porque ela está lá na casa dela, no meio de uma comunidade isolada de quem tem dinheiro e demanda. Então, ela faz essa conexão. Eu acho isso um exemplo bem bacana. Como eu falei, tem um intermediário, né? Como se fosse um intermediário. Isso, mas porque às vezes tem um intermediário que ele é ruim, né? Que suga, né? Isso. Mas tem esse que ajuda. Que é necessário. Aí ela fica com uma porcentagem, né? E repassa. Bacana. E nesse estilo tem vários. Por exemplo, tem outra que pega produtos de comunidades ribeirinhas assentadas indígenas e ela também cria um marketplace para vender isso, né? Então, porque aquelas pessoas estão isoladas, para elas pegar um barco, ir até a cidade, levar o seu produto e voltar todo dia fica inviável. Então, na internet, as pessoas conseguem acessar esses produtos, comprar de qualquer lugar do Brasil, e aí o empreendedor recebe o dinheiro e a startup fica com uma porcentagem, né? Só para quem não sabe, só para explicar direitinho, o que é um marketplace mesmo? É quando a gente cria tipo uma vitrine virtual, né, dos produtos e a gente consegue subir vários produtos ali, pode ser de empreendedores diferentes, né? E aí você consegue comprar e esse dinheiro vai direto para aquele empreendedor, né? Então pode ter várias lojinhas de empreendedores diferentes dentro de uma plataforma online, né? Que legal. Bom, eu quero dar aqui o site também para o pessoal começar a entender melhor a questão do programa, né? Você falou para mim que é o programas.sebraestartups, tudo junto, .com.br/startups Impacto 2023. É grande, a gente vai deixar na tela aqui agora um pouquinho de tempo para você poder anotar também, ou se não, vai lá no Programas, né? Startups, sebraestartups.com.br e acha lá. Vai achar tudo direitinho, que é para as pessoas poderem já ir se acostumando, né? Mas eu acho que a grande orientação mesmo do programa de hoje é o empreendedor, aquele que tiver uma ideia, já procurar o Sebrae, o site, ver onde é que ele pode se encaixar, para depois procurar realmente que tipo de startup ele pode criar. Isso. E acho que o grande convite de hoje é se você ou conhece uma startup de impacto, manda o diagnóstico, porque vai ser muito bacana. Quanto mais respostas a gente tiver, mais assertivos a gente vai ser, mais a gente vai conhecer esse público e mais as pessoas que preencheram vão se beneficiar, porque elas vão ser as primeiras a saber. E esse diagnóstico pode ser visto aonde mesmo?
Nesse mesmo site? Nesse que eu acabei de falar que está aqui na tela. Ah, Isso. Maravilha. Esse é o link do diagnóstico. Que lá a pessoa já vai poder responder uma série de questionários, de questões. 10 minutinhos no máximo. 10 minutinhos. Mas para a gente entender, tem algumas perguntas de qual é o seu desafio do momento, como você acha que o Sebrae poderia te ajudar. Certo. E perguntas também de qual que é o seu impacto, né? A gente trabalha muito com ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, que divide em 17 causas. Fome, vida marinha, vida na terra, igualdade de gênero, enfim. Então, lá também pede para escolher se você impacta algum ODS desse, para a gente ir conhecendo melhor o perfil, e é nacional, né? Eu sei que a gente aqui está em Santa Catarina, mas conhecer alguém lá no Piauí manda que é válido também. Que legal. Maíra, quero te agradecer pela participação aqui. Você que é consultora do Sebrae, já trabalha há muito tempo e também é empresária, né? Também está trabalhando nessa área. Então, obrigado por ter compartilhado aqui essas ideias para a gente. O site está aqui, né? O link para você poder fazer o seu diagnóstico e tentar entender melhor onde você pode se encaixar em tudo isso, né? Para poder ajudar também nessas questões sociais e ambientais. Obrigado pela sua participação mais uma vez, Maíra. Obrigado também, a gente agradece, né, a Juliane também, que participou aqui do programa da startup dela, que é a Maneje Bem, que, aliás, é um belo exemplo, né? Então, fica aí sempre a inspiração para todo mundo de casa. Obrigado mais uma vez, tá? Obrigada. Valeu, querida. Obrigado a você também. A gente volta aqui no próximo Empreenda Santa Catarina. Até lá.